Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje com a unidade condensadora aqui, né, da Carrier. A gente vai falar um pouco aqui sobre os componentes dela, né? Vamos fazer alguns testes aqui, medição de compressor, né? Identificar os bornes do compressor certinho, se tá em massa, se não tá. Vamos falar um pouco desse cara aqui, ó, o capacitor, né? Tipo de capacitor. Vamos fazer um checklist geral aqui do equipamento para quem tá aí começando agora aí no segmento aí, né? Tirar algumas dúvidas aí, como identificar a máquina, capacitor certinho, teste do compressor, né? Acho que vai ser um vídeo bem legal aí para quem tá começando. Peço para você que não é inscrito se inscrever aí no nosso canal aí, né? Para aqueles que já são inscritos, dá um like, obrigado, agradeço do fundo do coração pelo incentivo que estão dando aí. E vamos começar mais esse vídeo aí. Valeu. Então pessoal, essa é uma condensadora de descarga horizontal da Carrier, né? Então vamos começar falando um pouquinho da descarga dela. Quando a gente fala descarga horizontal, né? É porque o ventilador, ele solta o ar para frente do equipamento, né? Numa posição horizontal, né? Diferente das condensadoras bujãozinho, né? Que o ventilador está em cima, então solta o ar para cima. Descarga vertical, né? Então a gente já identifica condensadores dessa forma. Descarga horizontal quando é para frente, descarga vertical quando o ventilador joga para cima. Isso é muito importante às vezes para a gente determinar o tipo de equipamento que o nosso cliente precisa. Muitas vezes eu vou instalar uma máquina dessa numa sacada, e na sacada do cara não tem, só tem o espaço da máquina e na frente tem logo o muro, então eu não consigo colocar uma descarga horizontal, eu tenho que colocar um equipamento de descarga vertical. Ou um problema contrário, é um lugar que vai ficar embaixo de uma marquise e logo em cima já tem ali o teto ali, né, alguma coisa que obstruar, eu não posso colocar uma descarga vertical, tem que ser horizontal. Então já é importante a gente saber identificar, né? Quando a gente fala de condensadores, descarga vertical e horizontal, né? Esse equipamento aqui é um equipamento da Carrier, né? De 12.000, já é bem antigo, se não me engano é de 2005 essa máquina. E vamos começar a identificar alguns componentes aqui, ó. Você veja que esse é um equipamento quente e frio, tá? Ó, aqui eu tenho a válvula aqui, né? A válvula reversora, né? A bobina solenoide. Isso daqui já identifica para mim que é uma máquina quente e fria. Então, quando você abre um equipamento, às vezes o técnico está em dúvida para saber se a máquina é fria, quente e fria. Você viu um cara desse aqui, uma válvula dessa daqui, você já sabe que a máquina é uma máquina quente e fria, né? De ciclo reverso. Muito importante, né, pessoal? Muita gente ainda confunde ciclo reverso com máquina inverter, né? Inverter não tem nada a ver com isso. O sistema inverter é uma outra coisa, né? A gente tem vídeos aí de máquinas inverter, né? Vou deixar na descrição, né? Para quem ainda não tem muito conhecimento aí, tá começando a ver. Mas uma coisa é ser inverter, uma coisa é ser quente e fria ciclo reverso. Até porque máquinas inverter também podem ser ciclo reverso, né? Quente e fria ou só fria. Aqui é um equipamento convencional com a válvula reversora, ou seja, a máquina quente e fria. Como que atua essa válvula, né? Ela atua no sentido do gás, né? Ela muda, na verdade, o sentido do gás, tornando o evaporador que está a unidade interna como se fosse uma condensadora, soltando o ar quente lá, e a unidade condensadora vira o evaporador, jogando o ar frio por aqui, né? Ela tem aqui o conjunto de tubulação, ó. Então se a gente acompanhar, o tubo de descarga entra na válvula e aí ela comuta aqui, ou ela joga no sentido de aquecimento, ela joga o tubo de descarga indo pela sucção, né? Passa-se a linha de alta pressão a sucção e retorna pela linha de líquido ali. E no sentido comum, né, que é mais habitual de refrigeração, a descarga sai, passa pelo condensador e vai na linha de líquido para o evaporador e volta pela sucção. Então ela inverte esse cara aí, né? Essa daqui é uma bobina solenoide que é acoplada na válvula. Essa bobina solenoide, o que ela faz? Quando energizada, ela imanta e ela aciona uma haste que tem aqui dentro, fazendo a abertura do cilindro aqui para onde quer que o gás vá, né? Então, uma das dicas é o seguinte: quando você está com problema nessa máquina, a máquina não está acoplando para quente frio, não está mudando o ciclo, você vem e testa se a válvula solenoide está funcionando ou não, né? A válvula está ligada aqui no comando, depois a gente vai falar um pouco das ligações do comando, mas aqui identificando a válvula reversora. Se não tiver esse cara, não tiver nada disso, a máquina é só fria, você já não tem esses componentes, né? Compressor, né? A gente está falando aqui do coração da máquina, né? Que faz o bombeamento do fluido, é o compressor. Nosso compressor aqui é um compressor rotativo. Esse cara do lado aqui do compressor, que já está judiadinho aqui, não é um outro compressor não. Algumas pessoas eu vejo falando assim, né? É um acumulador de sucção. É para
auxiliar aqui que não retorne líquido para o compressor. Sempre que retornar fluido no estado líquido, vai dar uma trava mecânica aqui, um calço hidráulico no compressor. Esse cara, ele faz com que acumule aqui o líquido, né, uma parte, e evapore antes de ir para o compressor para não danificar. É uma proteção. Todos os compressores rotativos de equipamentos de pequena capacidade splits tem um acumulador de sucção aqui acoplado a ele. Capacitor. Esse capacitor que a gente tem aqui, ele é interessante, é um capacitor duplo, né? Existem os capacitores individuais e os capacitores duplos. Por que individual ou duplo? Porque nós temos na unidade condensadora dois motores, né? O compressor e o motor ventilador. E todo motor 220 bifásico, né? O monofásico, ele precisa de um capacitor, né? Os motores trifásicos não trabalham, mas todo motor monofásico, bifásico trabalha com um capacitor. Então, nós precisamos aqui para o equipamento de dois capacitores, um para o compressor e um para o motoventilador. Ou um capacitor duplo, que na verdade já são dois capacitores em um, né? Por isso que ele entra essa porção de fio aqui em cima deles. Vamos falar com detalhe depois deles e mostrar certinho como faz essas ligações. Eu queria começar aqui, a gente fazendo um teste do compressor. Testar a massa desse compressor e testar aqui os bobinamentos para a gente descobrir quem é, né? Os bornes aqui do compressor comum, start, ranger. Aqui eu tenho a borrachinha, né, que já tá me falando, ó, start, R de ranger, aqui o C de comum, mas a gente vai identificar porque eu posso pegar um equipamento desse que não tem mais essa marcação. Em muitos casos vocês vão trocar o equipamento, vai trocar o compressor, e os compressores novos, eu já peguei uma porção deles novos que essa marcação estava errada. Você acompanhava aqui, ele não funcionava, e na hora que você ia medir, ele estava errado essa marcação, de fábrica veio com essa marcação errada. Então muito importante vocês fazerem esse teste que a gente vai estar começando a fazer agora, acompanha aí. Então pessoal, a gente vai começar a medir aqui, né, os bornes do compressor. Espero que vocês estão conseguindo enxergar aí o amperímetro certinho nessa posição. Então vamos lá, vou medir primeiro entre todos os bornes. Vou medir aqui, peguei uma ponta e uma ponta aqui. Deixa eu sair aqui da frente, ó. Nós obtemos um valor ali, ó, na escala de continuidade no MIPzinho, ó, de 3.2, né? 3.2. Agora eu vou trocar a ponta, vou medir o outro terminal aqui, ó. 6.4. Vou trocar aqui, pegar esses dois aqui extremo. Olha lá, ó. 4.0. Então primeiro eu vou achar o maior valor. O maior valor foi esses dois de baixo aqui que me deu, né? 6 alguma coisa e 6.7, o maior valor. Então, a partir do maior valor que eu obtive aqui da resistência, o pino que sobrou, que está sobrando é meu comum. Eu já determino o meu comum. Então, o que está sobrando é esse aqui da frente, esse aqui é meu comum. Porque a maior resistência eu obtive aqui, achei, esse é meu comum. Então, a partir desse cara aqui que é meu comum, eu vou determinar agora quem é meu start e meu ranger. Então eu vou fazer uma medição agora a partir do comum, ó, do comum com esse aqui da minha esquerda, ó, eu tenho 3.2. Do comum com esse aqui da minha direita, eu tenho 3.9. Então a partir daí, a maior resistência que eu tiver é o meu start. Então esse cara aqui é meu start, né? E esse cara aqui, que é a menor resistência a partir do meu comum, ó, 3.2, é o meu ranger. Então eu determinei que esse é meu comum, esse é meu start, esse é meu ranger. Vamos pegar aquela borrachinha novamente para a gente ver se ela bateu aqui. Deixa eu achar onde ela tá. Tá aqui, ó. Peguei ela, vou colocar ela aqui, ó. Olha lá, ó. Bateu certinho, né, pessoal? Ó, comum, o start e o ranger. Então aqui eu já determinei que esse compressor, quais são os... Então, pessoal, eu determinei aqui os bornes do compressor, aquele teste, eu fiz os testes para identificar. Agora eu vou fazer um teste aqui de massa desse compressor, para saber se ele está em curto, se ele está em massa, né? Então eu dei aqui uma riscadinha aqui na carcaça dele, ó, tá vendo? Para tirar um pouco a tinta, né? Para ter um contato legal. Lá ainda na escala do BIP, né? Vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar qualquer borne do compressor aqui, vou testar com a carcaça para ver se dá continuidade. Se der continuidade em qualquer um deles, você já pode parar e condenar que esse cara aqui tá em massa, né? Ele tá queimado, só substituição. Então eu peguei aqui no comum, ó, você vê, ó, que já apitou lá, ó, já deu massa com a carcaça, ó, né? Então quer dizer que esse cara tá queimado. Se eu pegar aqui o S também tá.
Se eu pegar aqui o R também tá, mas independente, se poderia estar dando em nenhum desses dá aberto. Em um único dá, você já poderia condenar, ele tá em massa, não tem o que fazer, esse cara aqui tá queimado. Então o primeiro teste que você faz, né, para identificar o compressor, se ele tá queimado ou não, faz o teste de massa dele, apitou, já pode descartar. Nesse caso aqui, você vê que interessante, que ele deu, esse compressor nós testamos, ele deu os embobinamentos, bateu certinho os bobinamentos, né? E deu massa. Muitas vezes, o que acontece? Quando ele está em massa, você vai medir as bobinas, as bobinas não dão aqueles valores, dão valores já em curto, né? Pode acontecer um valor lá muito baixo, lá ali, ó, mais ou menos em torno ali, ó, de abaixo de 0,5, né? Olha lá, ó, 0,6, eu tô fechando curto aqui, tá vendo? 0,6, 0,5, abaixo disso é curto, então você já não precisa nem fazer o teste de massa, né? Você já pode condenar ele. Até porque compressores grandes, trifásicos, muitas vezes eles não dão massa com a carcaça, do borne com a carcaça, mas estão em curto. E como você determina? Testando as bobinas e vendo a resistência. Uma resistência muito baixa ali, abaixo de 0,05, né? Aliás, de 0,05 ali, aí você já pode condenar, né? Você já pode descartar porque está em curto, ok? Esse foi o primeiro teste aqui do compressor. Vamos agora falar um pouquinho aqui do capacitor, né? Então, galera, esse aqui é o capacitor duplo, né? Como a gente tinha informado, eu tirei lá da máquina pra vocês verem. Ele tá meio riscado aqui as informações dele, né? Não dá para ver direito, mas é o seguinte, esse cara aqui, ele é um capacitor de 35, né, microfarads, mais 1,5. O que significa esse mais 1,5? É que ele é um capacitor duplo, ele tem uma saída de 35 microfarads, que é a do compressor, e uma de 1,5, que é do motor ventilador, né? Então esse cara ele atende os dois motores, o compressor e o ventilador. Aqui em cima dele, vamos ver se dá para focar e vocês vão conseguir observar. Ele tem marcado quem é quem, ó. Então, ó, esse pino aqui maior, sempre que tem mais jumpers aqui, ele tem um C. Esse C não é de compressor, é de comum. Isso aqui é comum. Do lado dele aqui, ó, tem esse outro aqui, ó, que tem um F, tá vendo? O F, esse F é de fan, né, que é do ventilador, lá do moto ventilador. E o último aqui, ele vai ter aqui, vamos ver se dá pra gente enxergar aqui, mas é que a letra é um H. H de hermético, né? Compressor hermético. Então esse cara é do compressor. Então C não é compressor, C é comum. H é compressor hermético, F é fan, é ventilador. Poxa, Daniel, mas eu fui trocar um cara desse, eu não tinha um duplo desse. Eu tinha só dois individual. Eu tinha um de 35 e um de 1,5. Dá para me ligar? Dá, sem problema nenhum. Você vai fazer a ligação, né? Do compressor de maior potência, né? O de 35. E aí o menor que você tiver de 1,5, você vai ligar no seu capacitor de 1,5. Só lembrando que na hora da ligação você vai ter que jogar a alimentação, né? Normalmente para split a fase N, você vai ter que fazer um jumper de um capacitor para o outro para poder alimentar os dois, né? Vocês vão ver direitinho que a gente já vai fazer a ligação. Para quem não está entendendo, né? Tô falando meio inglês, vai entender quando a gente for fazer a ligação. Mas o primeiro passo é esse, identificar quem é o comum, quem é o hermético e quem é o ventilador. A partir disso a gente vai ligar aqui no nosso equipamento. Deixa eu tentar colocar aqui para a gente já ir fazendo essa ligação. Ó. Então vamos lá, eu tenho aqui uma porção de fio aqui, depois a gente identifica certinho eles. Mas se a gente acompanhar, esses fios brancos aqui, ó, todos os fios brancos, eles vêm aqui da nossa borneira, ó. Olha lá que eu falei para vocês, da fase N, né? É uma fase de alimentação aqui, né? Comum de alimentação, a fase N. Então, esses fios brancos aqui, eles vêm da fase N, são comuns, eu já vou ligar nos pinos aqui de jumper de comum, né? Do capacitor, ó. Liguei os comuns do capacitor, sem nenhum problema. Bom, a partir daí eu vou ligar agora meu moto ventilador, né? Meu moto ventilador, até por curiosidade, em cima dele aqui, eles sempre têm um esqueminha. Tá um meio sol aqui, não sei se vai dar para vocês enxergar direito aqui. Mas eles têm um esqueminha de ligação que mostra aqui quais são os fios certinhos dele, né? Então aqui, eu já vou falar, ele ficou ruim de filmar no sol, mas eu vou pegar aqui, né, do ventilador, já vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, esse é o rabichinho do ventilador, se a gente acompanhar, ó, ele tem o branco, que é o comum, né, que tá
fazendo o jumper lá, indo para o comum do capacitor. Ele tem o marrom e ele tem o preto, que é a outra fase, né? Então, o marrom é o que eu vou ligar no capacitor, né? No capacitor aqui, no F do capacitor, que é... Deixa eu empurrar ele aqui para baixo, senão não vai caber aqui o fio. O F, que é o do fã. Aqui ligado no F, que é o do fã, o ventilador. E aí aqui o compressor, esse aqui é o rabichinho aqui do compressor, né? Eu vou pegar aqui, vou ligar o... Bom, eu nem liguei aqui no compressor ainda, né? Aquele compressor aqui que nós queimamos tá bichado, mas só pra gente fazer as ligação, né? Mas aqui eu vou determinar o seguinte, ó, que o azul vai ser o nosso start. Quem vem pro capacitor aqui sozinho é o S, né, do start, que vai lá no Hermetic, ó. Lá no Hermetic, lá no fundo, eu vou colocar o azul. Então uma dica que eu dou para quem ainda não memorizou, não decorou esses bornes do compressor é o seguinte, ó, lembra o seguinte, que o S, que é o start, é a partida, né, é o que está sozinho no capacitor. Então, ó, S de sozinho, sozinho no capacitor. Então, se eu olhar, ó, aqui o borner comum, ele sempre tem um monte de fio, né? E o S, que é a partida, ele tá sempre sozinho, ó, como o ventilador igual, ó. O comum tem um monte de fio e a partida dele, ó, tá sozinho. Então, sempre o que tá sozinho no capacitor é o S do compressor. O comum aqui, que seria a outra fase, no compressor, ele é o Ranger, né? Ele é o R. O R, ele vem sempre nesse que tá cheio de jumper aqui, no comum. O R tá sempre no jumper. Então, no capacitor, vem dois fios do compressor. O R e o S. O R sempre junto com um monte de fio, né? Vai ter sempre mais de um fio nele, né? Que ele tá lá no comum do capacitor. E o S sempre sozinho. Então, eu vou pegar aqui o preto, né? O cabo preto, que eu vou ligar lá no R. E vou ligar aqui junto com os outros cabos aqui do capacitor. Então o S está sozinho e o R junto com o comum do capacitor, onde está pegando a fase N, né? E aí quem sobra? Deixa eu ligar aqui no compressor para a gente já fazer essa ligação. Então, olha lá, ó. Esse tem até um terminalzinho aqui, ó. Isso aqui chama sistema Pocoyo, né? Pocoyo é aquele famoso anti-ignorante, anti-burro, né? Para você não ligar errado, já vê, né? Então você não tem como você colocar em outra posição, né? Nesse caso aqui você só vai ligar da forma certa, só dá o esquema se você ligar certo. Se você inverter, nem liga, né? Sistema Pocoyo chama isso, tá, pessoal? É muito usado em placa eletrônica, né? Naquele terminal de placa eletrônica, não tem como você colocar um pino no outro, né? Só encaixa no lugar certo, né? E aqui o amarelo, né, que é o de fato comum, que seria outra fase, né, porque entende que nesses dois pinos aqui RS, a gente está tendo a mesma fase, a fase N, né, que é a fase branca lá, né. Ele tá aqui, e aqui nós temos a outra fase que vai vir lá do sinal, né, da máquina. Então vou ligar aqui no C o amarelo. Então tá ligado aqui meu compressor e meu motoventilador. Então com essa ligação aqui, pessoal, vocês ligam qualquer máquina, tá? Então é só acompanhar aí, tiver dúvida, volta aí no vídeo aí, olha, que essa ligação vocês ligam qualquer máquina. Ah, mas Daniel, mas o meu capacitor não é duplo, é individual. Se for dois capacitores, tem máquinas que o ventilador vem com aquele capacitor pretinho, pequenininho, parece um relézinho, né? Mas é essa mesma coisa, você vai ligar uma fase que é a N no capacitor, junto com essa fase N, o R do compressor, né? Aí saindo dessa fase N, você vai pegar um outro fio, fazer um jumper desse para o outro capacitorzinho. Aí saindo daquele outro capacitorzinho, você vai ligar o marrom, que é o ventilador, e o S vai estar na outra parte do seu capacitor do compressor. Então é bem simples essa ligação aí, né? Se a gente seguir aqui no borner da máquina, então pessoal, vindo aqui para a borneira da máquina aqui, né? A gente tem aqui o branco, né? Que é a fase N, né? Que está alimentando lá o nosso capacitor, né? Já mandando uma fase para o compressor e uma para o motoventilador. A gente tem o amarelo, que seria o sinal para ligar o compressor, que é o comum do compressor, né? Porque essa fase já está ligada lá. Quando a placa eletrônica dizer liga, manda o sinal, ela vai mandar um retorno da fase L, desculpa, né? Pelo amarelo, vai ligar o compressor.
Aqui a gente tem esse fio laranja, que essa máquina eu te falei é quente e fria, né? Então depois eu falo um pouco da válvula reversora, por enquanto a gente está fazendo uma ligação só fria aqui, né? E esse fiozinho preto aqui nesse caso, ele tá para ligar o ventilador. A placa eletrônica vai mandar um sinal também para ligar o ventilador. Esse cara que eu quero falar com vocês agora, uma dica aqui. A máquina quente e fria, ela tem uma característica, né? O ventilador da condensadora não fica ligada intermitentemente junto com o compressor. Enquanto na máquina só fria, enquanto o compressor está ligado, o ventilador da condensadora está ligado. Na máquina quente e fria não. O ventilador ele modula, ele liga e desliga. Por isso que quem liga o ventilador da condensadora é a placa eletrônica, né? Então é comum de vocês chegarem às vezes numa máquina, o compressor está funcionando e principalmente em dias frios, né? E o ventilador está parado. Isso não quer dizer que está um problema não. Isso quer dizer que o ventilador ele está modulando. Pode ser que não seja um problema. Então não adianta sair já condenando. Tem que avaliar se a máquina é quente fria, se é só fria. Se a máquina for uma máquina só fria, aí está errado mesmo. Em cima disso, a dica que eu dou é o seguinte: muitas vezes é eliminado essa parte de quente, o cliente comprou mas não utiliza, tal, uma série de transtornos. Às vezes na hora de instalar você não tem cabos suficiente, né? Porque vai uma porção, vai 5 cabos, você só tem 3 cabos passados lá. Então o que você pode fazer? Até para testar, né, se o ventilador tá bom também ou não, se é o problema no ventilador ou é na placa, a placa não tá mandando o sinal do ventilador, você pode soltar o cabo do ventilador e ligar junto com o cabo do compressor. Não tem problema nenhum. Na hora que ela mandar o sinal, vai ligar o compressor e o ventilador junto, né? Então essa é uma dica que eu dou aí para tá ligando junto, desde que você for eliminar a parte quente, sabe? O cliente não vai usar o equipamento como quente, né? Aí você faz essa ligação aí, ok, pessoal? Bom, galera, e por último aqui, finalizando esse processo aqui, a válvula reversora, né? A válvula reversora, como eu falei a princípio, ela é acionada pela bobina solenoide, que ó lá, ela recebe uma fase, aquela fase N, né? Que é aquela fase comum para todo mundo, ó. Vem lá do capacitor também, vem lá do borne, lá a fase N. Aqui ela tem um jumper, porque a fase ela tá vindo aqui e daqui ela tá indo para lá, né? Então utilizaram um jumper aqui, né? Mas é a mesma fase N, tá lá. E aí ela é acionada pelo esse fio lilás aqui, né? Que vem do sinal da placa também, lá da borneira. Quando a placa fala, ó, eu quero aquecimento agora, ela manda aqui, né, a fase L, né? Sempre lembrando que todas essas fases de comutação aqui é fase L, né? A fase N é comum, já tá ligado em todo mundo, né? Todo mundo só tá esperando a fase L para poder ligar quem quer ligar. Então, sempre a fase comutada é a fase L, né? Então, mandou o sinal, bateu a válvula, reverteu o ciclo, ela começa a funcionar em aquecimento. Então, até aproveitando o gancho para falar dessa fase L comutada, aqui quando você quer fazer um teste, né? Ah, eu quero testar aqui o condensador, eu tô só com o condensador aqui, né? Não tô com a evaporadora. Eu quero testar, como que eu testo? Eu pego aqui e jogo a alimentação, né? A alimentação que seria o L no compressor, válvula reversora, ventilador, e o N sempre direto aqui. Ou seja, eu vou ligar, vou fazer esse teste aqui, eu vou pegar duas fases, que a máquina é 220, né? Uma fase eu vou colocar aqui direto no N, e a outra fase, quando eu encostar aqui no L, no 1 aliás, que é o do compressor, vai ter que ligar o compressor. Quando eu encostar aqui na válvula reversora, tem que bater a válvula reversora. Quando eu encostar aqui no ventilador, tem que ligar o ventilador. Então vamos fazer esse teste aí agora. Então, galera, eu liguei aqui, né? Você viu que eu liguei uma extensão aqui, um 220 aqui, ó. Liguei na fase N e no 1. Evidentemente, eu desliguei aqui o compressor, né? O compressor eu não vou ligar, porque pelo teste que a gente fez ele tá em curto. Eu não quero levar um tiro aqui na minha cara, né? Então, eu não vou ligar o compressor, mas eu vou fazer os testes aqui da válvula reversora e do ventilador para vocês verem. Eu soltei eles dos terminal ali, porque como eu tô utilizando ele para não ficar mudando ali embaixo, eu mudo aqui em cima que tá o terminal, que é mais fácil, né? Então veja bem que lá no 1 eu tô com uma fase, então se eu encostar aqui minha válvula reversora, vocês vão ver que ela vai dar uma estralinha, ela vai bater, ó. Viram? Ela bateu, soltei, bateu, soltei, ó. Tô acionando minha válvula reversora, tá acionando. E o meu moto ventilador, que é esse pretinho, se eu encostar ele tem que ligar lá. Ligou, soltei, desligou, encostei, ele ligou. Então tá ok. Então se eu quisesse fazer o teste aqui da máquina funcionando em sol frio, por exemplo, eu deixaria aqui o ventilador ligado e ligaria o amarelo junto. Não vou ligar que o nosso compressor está queimado. Eu ligaria e iria partir a máquina aqui para funcionamento, para mim ver se ela tá
no sentido contrário do fluido, ligaria junto aqui o meu cabo da válvula reversora. Então, pessoal, você vê que a gente fez todos os testes aqui nesse equipamento, né, de ligações elétricas aqui, né, a parte elétrica deles, testamos o compressor, vimos como liga o capacitor, todo o esqueminha de ligação dele, uma coisa muito simples, né, serve para todos os equipamentos aí convencionais, segue mais ou menos esse padrão. O que muda é ali a questão de capacitores, né, que às vezes individual, mas muito simples a ligação. Vocês acompanhando esse esqueminha que a gente fez, não vai ter erro, não vai ter dúvida para estar ligando, né? Consulta aí o vídeo, vocês vão ver que vai bater certinho, sem dor de cabeça. Se tiver alguma dúvida, nós estamos aí à disposição, né? Novamente pedindo para quem não é, se inscrever aí no canal. Participe do nosso grupo do Facebook, né? O Refrigeração Raiz, várias dicas lá. E o intuito é esse. Se eu cometi algum erro aqui, peço para que vocês comentem aí, falem, né? Vamos discutir, né? Eu não sou dono da razão, também falho, também estou aqui para aprender com vocês, mas compartilhando um pouco do nosso conhecimento aí. Obrigado, galera.